Capítulo 27. Nos minutos seguintes, fiquei ouvindo Léo explicar o trabalho em linhas gerais, uma reportagem sobre Coney Island, rezando para que o Andy não entrasse de repente e me surpreendesse com o rosto pegando fogo e sem ar. Certamente terei de contar a ele sobre minha ida a Nova York, mas não posso ligar esse trabalho à nossa briga. Isso não tem nada a ver com a nossa briga. Eu só preciso de uma visão geral, com fotos da praia, do calçadão, do parque de diversões, ele diz. Ah, claro, digo distraída. Não quero desligar ainda, não por um bom tempo, aliás, mas não posso abusar da sorte. Não tem tanto glamour quanto o outro, Léo fala como se eu estivesse interessada somente no glamour. Não tem problema, eu digo, agitada, querendo mais detalhes. Para que publicação é? Time Out. E para quando você precisa das fotos? Nas próximas semanas. Será que dá para você? Deve dar, eu afirmo, tentando manter a naturalidade e fazendo de conta que não estou desorientada com a revelação de que ele havia me procurado. Eu queria ouvir um pouco mais sobre ele, mas tem de desligar? Léo perguntou desapontado para minha satisfação. Eu confirmo, e então me obrigo a ser sincera. O Andy chegou. Saquei, diz Léo, de um modo que o coloca definitivamente na posição de cúmplice, diferentemente da viagem a Los Angeles. Estamos nessa juntos, do começo ao fim. Eu ligo para você, minha voz se perde. Quando? Ele pergunta em tom normal, mas no fundo está ansioso. Eu acabo rindo e me lembrar que antes eu era quem ficava no pé dele, querendo saber quando nos falaríamos ou nos veríamos da próxima vez. Por isso eu respondo com uma de suas antigas tiradas espirituosas. Tão logo seja humanamente possível, eu digo, lembrando o que ele costumava me dizer e intrigada se ele diz isso para tal fulana, sei lá de quê. A risada de Léo me dá maior satisfação. Ele se lembra da frase. Léo lembra de tudo direitinho, tanto quanto eu. Beleza, ele diz, e eu estarei esperando. Combinado, eu digo, e um arrepio percorre a minha espinha, enquanto penso no quanto eu esperei por ele, quanto demorou para eu finalmente esquecê-lo. Então, tchau, Ellen. Léo diz com a alegria de volta em sua voz. Tchau por enquanto. Tchau, Léo, eu me despeço. Desligo o telefone e respiro fundo para me recompor. Depois eu apago o registro da chamada e sigo para o banheiro. Isso é só um trabalho, eu repito olhando no espelho. É uma questão de buscar a minha própria felicidade. Eu escovo os dentes, lavo o rosto com água fria, visto uma camiseta limpa e shorts branco. Depois desço as escadas, preparada para encontrar o Andy, e percebo que, embora tenha sobrado uma pontinha de raiva da manhã, depois da minha conversa com o Léo, a minha fúria diminuiu e foi substituída por um excitamento cometido e uma tolerância estimulada pela culpa. Acho que Andy podia estar no quintal jogando croquete com a Jeannie, que eu nem ligaria. Seria capaz de lhe servir um refresco de hortelã. Mas em vez de Jeannie, eu encontro Andy na companhia da mãe, e em lugar de croquete, eu reparo em uma porção de sacolas brilhantes da loja de departamento favorita dela sobre o balcão da cozinha. Andy se retirava que retirava um grande porta-retratos de prata do papel de seda. Olha para mim como uma expressão de quem pede desculpas ou de quem simplesmente implora para que eu disfarçasse a tensão que há entre nós. Muito provavelmente as duas coisas. E dou um sorriso apaziguador para ele, quase beirando a condescendência, e depois ligo o piloto automático de boa nora. Olá, Estela. Eu cumprimento alegre, endireitando as coisas para copiar as costas para copiar a postura perfeita dela, da mesma maneira que falo mais devagar quando estou perto dela. Olá, querida, ela diz ao me abraçar. Reparo no perfume de verão dela, uma combinação de flor de laranjeira e sândalo, enquanto ela se explica. Espero que você não se importe,
mas comprei alguns porta-retratos para vocês. Olho para o balcão e vejo ao menos uma dúzia de outros porta-retratos de prata, de diversos tamanhos, todos enfeitados, todos formais e, sem dúvida alguma, todos caríssimos. Eles são lindos, mas a senhora não precisava, eu digo, desejando que ela não os tivesse comprado. Pois, apesar de lindos, eles não fazem o meu estilo. Os nossos porta-retratos de madeira lisos e preto fazem o meu estilo. Oh, isso não é nada, minha sogra diz ao abrir um porta-retratos todo cravejado e colocar uma fotografia de família da infância dela, com todos vestidos de linho branco e sorrindo, em um barco à vela em Charleston, uma cena de veraneio da nata da sociedade sulina. Ela sopra um pouquinho da poeira e tira uma manchinha com a ponta do dedo. É só um mimo para a casa nova de vocês. Mas a senhora já nos deu tanta coisa, eu digo. E, obviamente, eu me referi ao relógio do vovô, às toalhinhas de linho do lavabo, à mobília italiana da varanda, que, embora usada, está impecável, e o retrato a óleo do Andy menino, todos supostos mimos para a casa nova, todos objetos que eu não poderia recusar, todos exemplos de bondade passivo-agressiva da dona Estela. Ela é tão generosa, tão atenciosa, que não resta opção a não ser fazer as vontades dela. E é o que acontece. Ela abana a mão para mim, dizendo: Ora, é só uma coisinha. Então eu agradeço, digo educada, lembrando que aprendi essa regrinha com o exemplo dado pela Margot de que se deve prestar uma ou duas vezes, mas jamais recusar um presente nem elogios. Que se deve protestar uma ou duas vezes, mas jamais recusar um presente e nem elogios. De nada, minha querida, Estela diz ingenuinamente, acariciando minha mão. Suas unhas impecáveis, pintadas de vermelho, combinavam com a saia plisada e a carteira ferrágamo, e formam o par ideal para a safira gigante do anel na mão direita. Ei, El, Andy diz, ansioso, o que você me diz de usarmos esses porta-retratos para colocar as fotos do nosso casamento e da nossa lua de mel, aquelas no hall de entrada? Estela sorri radiante, olhando para mim à espera de meu selo de aprovação de rainha do lar. Claro, eu concordo, sorrindo, convencida de que tratar de uma escolha perfeita, já que o casamento foi feito à moda dela também. Andy já junta várias das molduras e sinaliza a entrada da casa. Venha, vamos ver como ficam. Não precisa dizer nada, eu já entendi tudo. Dona Estela cantarola e começa a dobrar com capricho as sacolas de compras. Eu reviro os olhos e digo, Andy, e sigo Andy até o hall com a desculpa de experimentar os porta-retratos. Me desculpa, ela começa sussurrando, inclinando sobre a mesa de mogno envernizada, igualmente presente dos pais deles, onde estão expostas as fotos do nosso casamento. Sua expressão e gestos parecem sinceros, até mesmo genuínos, mas é impossível não questionar até que ponto a rapidez do seu arrependimento não tem a ver com a presença da sua mãe na nossa casa. E em como os Grahams parecem fazer tudo sempre pensando um no outro. Eu sinto muito mesmo, ele insiste. Eu também, eu digo, travando uma guerra contra mim mesma ao evitar o olhar dele. Parte de mim deseja ardentemente fazer as pazes com o Andy e me aproximar dele novamente, mas a outra metade praticamente deseja manter o desentendimento para justificar a minha forma de agir, seja qual for a minha forma de agir. Cruzo os braços firmemente contra o peito, conforme ele continua. Eu deveria ter dito alguma coisa ontem à noite sobre o comentário do vinho. Por fim, eu olho nos olhos dele, ligeiramente derrotada, pois ele parece mesmo acreditar que a origem da nossa briga é uma vinícola humilde próxima a Pittsburgh. Ele, sem dúvida, poderia notar que há mais coisas acontecendo aqui. Questão muito mais complexa que a noite passada,
como por exemplo, se eu estou feliz em Atlanta, se somos mesmo compatíveis e por que nosso casamento recente atravessa esse estresse. Tudo bem, eu digo, imaginando se eu também estaria disposta a me reconciliar se não tivesse acabado de falar com o Léo. A minha reação foi um pouco desmedida. Andy balança a cabeça como se concordasse comigo, reavivendo parte da minha indignação e me forçando a uma pequena observação. Mas que fique bem claro, claríssimo, que eu não suporto a Jeanne e Craig. Andy suspira. Eu sei, mas não vai ser fácil evitá-los, ele comenta. Podemos ao menos tentar, não podemos? Eu digo, quase rindo para valer, desta vez relaxando os braços. Claro, ele responde, com uma risadinha discreta, fechado. Retribuo o sorriso dele enquanto ele acrescenta: Vamos ver se da próxima vez fazemos as pazes antes de dormir. Meus pais nunca foram dormir bravos um com o outro e deve ser por isso que o casamento deles durou. Mais um ponto de perfeição para os Grahams. Penso comigo ao acrescentar: Bem, tecnicamente eu fui para o sofá brava. Certo, ele ri. Não vamos mais fazer isso também. Certo, eu concordo, dando de ombros. Então, tudo bem entre nós? Andy pergunta sem mais nenhuma ruga de preocupação na testa. Eu sinto uma pontinha de ressentimento pela facilidade com que ele acha que podemos tocar adiante, ignorando nossos problemas e os meus sentimentos. É, digo relutante, está tudo aceitável. Só aceitável? Andy me pressiona. Eu olho bem nos olhos dele e por um instante penso em desabafar tudo. Dizer a ele que estamos atravessando uma pequena crise, dizer tudo a ele, tudo. No meu coração, eu sei que esta é a única maneira de resolver as coisas entre nós, de voltarmos a ser como antes. Mas como eu não estou realmente pronta para voltar a ser como antes, dou um sorriso amarelo e respondo: digamos que está entre aceitável e bem. Bem, isso já é um começo. Andy comemora, inclinando-se para me abraçar. E eu te amo tanto, ele sussurra no meu ouvido. Eu fecho os olhos, relaxo e retribuo o abraço, tentando esquecer a nossa briga e todas as minhas queixas sobre a nossa vida, e principalmente como a Margot conduziu o meu passado, fosse com boas intenções ou outro motivo. Eu te amo também, eu digo ao meu marido, invadida por um misto de afeição e de atração, e portanto alívio ao constatar que ele ainda me desperta esse tipo de sentimento. Mas no instante em que nos afastamos, de olhos ainda fechados e ao lado da nossa foto de casamento, tudo o que consigo ver é o Léo, parado no saguão do meu prédio anos atrás, e no presente, sentado em seu apartamento no Queens, ouvindo Bob Dylan e esperando que eu ligue de volta para ele.